Salmo 121. Diz assim o texto bíblico: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra. Fala conosco, pois temos sede em conhecer a tua revelação, o teu querer, a tua vontade. Fala conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Gostaria de introduzir, lembrando que Salmo, ele vem do hebraico, ele vem do grego, e é uma tradição muito antiga, e vai significar uma oração acompanhada de instrumentos musicais. O livro de Salmos é o cancioneiro, é o hinário do povo de Israel. Inclusive, alguns dos salmos tinham uma espécie de uma pauta. Eles explicavam a forma como se recitava ou cantava. O Salmo 22 é clássico nisso. Diz: olha, este salmo deve ser cantado como a música A Força da Manhã. Então, você quando cantar este salmo, cante com esta música. Por isso, os salmos eles foram feitos para serem cantados. Ainda que nós sejamos teimosos e não consigamos entender, e a nossa cultura ocidental tenha transformado este livro num texto simplesmente, e não em verdadeiras poesias musicais. Agora, é muito mais do que poesia. Nós estamos falando de orações que são cantadas, orações que são acompanhadas por instrumentos. Nós temos os levitas do passado, temos os levitas do presente, e que são responsáveis. Mas quando surge o livro de Salmos, ele não foi um livro que nasceu de um dia para o outro. Entre o salmo mais antigo e o salmo mais recente, nós temos 600 anos de diferença. Por isso, quando falamos de salmos, estamos falando de histórias que foram vividas e que o povo passou a expressar através de música e de oração, e começou a fazer parte do culto daquele povo. Eles passam a traduzir em música aquilo que era a vivência, aquilo que era o cotidiano, aquilo que eles experimentavam de Deus. Quem criava um salmo não estava preocupado com a sua escrita. Por isso os salmos sobreviveram muitos anos em tradição oral. Foi passado de geração em geração. Somente quando Israel se estrutura, e na época de Salomão, é que você vai conseguir escrever e transcrever alguns dos
dos Salmos. E numa época posterior que você vai organizar este livro. Quem que escreveu os Salmos? Às vezes temos a dificuldade, porque uma leitura fundamentalista nos ensinou a ler ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, sem passar pela cultura ou por uma análise mais profunda, levando em conta como se escrevia naquela época e como se dava a autoria. Provavelmente, aquilo que nós chamamos de Salmos de Davi, de Salomão, de Asaf, dos filhos de Coré, pode ser que tenham sido homenagens a estes homens, porque eles eram homens de referência, de vida justa, de vida santa. E quando se compunham um salmo, dizia: este salmo combina com o estilo de vida, com a forma de viver, com o testemunho deste homem, destes homens, deste levita, deste rei. Quem sabe nem todos os salmos de Davi foram de Davi, mas muitos deles salmos dedicados a Davi. Agora, os salmos são iguais? Todos são músicas e todas as músicas são iguais? Não. Estamos falando de vários tipos de salmos, de pelo menos 14 tipos diferentes, de 5 famílias diferentes. Não temos tempo hábil em um sermão de apresentar tudo isso, mas você tem pelo menos uma divisão entre salmos que são considerados hinos de louvor, hinos que falam da realeza de Deus, hinos que são cânticos dedicados a Sião, ao Monte Sião. Nós temos também um outro grupo de salmos, que são salmos individuais, onde há súplicas, há orações de confiança, orações de ação de graças. Temos também salmos coletivos, da mesma forma, de súplica, de confiança, de ação de graças. Temos salmos que são didáticos, salmos que foram compostos para ensinar o povo de Deus, enquanto cultua aprende, enquanto cultua guarda na memória e no coração a lei do Senhor. E você tem liturgias, denúncias, salmos sapienciais. O Salmo 1 é um salmo sapiencial. Temos salmos históricos, são salmos longos. Estes salmos longos que você tem na Bíblia são salmos históricos. Você tem também salmos régios, salmos onde a figura do rei, e nós não estamos falando do rei, o Senhor, mas do rei Saul, Davi, Salomão, é a figura central, onde se ora em favor do rei, onde se agradece pela pessoa do rei. Então existem vários tipos de salmos. No livro de Salmos, a organização que foi feita, você tem entre o Salmo 120 e o Salmo 134, uma coleção chamada de cânticos de romagem. São cânticos que eram entoados, eram cantados, enquanto os peregrinos marchavam rumo a Jerusalém. Eles estavam indo para adorar ao Senhor em Jerusalém. E estes salmos, estes hinos, sustentavam a fé dos caminhantes, dos peregrinos. Segundo a tradição, eles cantavam e caminhavam. O Salmo 121, que foi o texto que nós fizemos a leitura, é um destes salmos. Um salmo entoado pelos peregrinos para falar da sua fé, para falar da sua confiança.
dizer que confiam em Deus em toda e qualquer situação. O Salmo 121, ele tem uma organização própria, e assim como a maioria dos salmos de romagem, são salmos que não tem nem introdução nem conclusão. São salmos que têm um corpo. E no nosso caso, o Salmo 121 é um salmo dividido em duas partes, que eu te convido agora então a olhar para este salmo, para retirarmos mensagem dele. A primeira coisa que o salmista faz é uma pergunta: de onde me vem o socorro? Nós estamos falando de pessoas que se sentem inseguras, atravessando um deserto. Pessoas que poderiam ser assaltadas, poderiam sofrer danos, e aí então elas cantam dizendo: de onde virá o nosso socorro? E aí então eles olham para as montanhas, onde habitavam pessoas. Nós olhamos para os montes. Será que é de lá que virá o nosso socorro? Será que é de lá de cima que alguém virá correndo para nos livrar? Não, o próprio salmista responde: não, o meu socorro vem do Senhor. Ele fala: a minha segurança não está no poder humano, não está no que homens poderão fazer por mim, correndo lá de cima para me salvar. Não é ninguém vindo lá de cima da montanha que vai me proteger, mas quem vai me proteger é o próprio Deus, a quem eu estou indo adorar em Jerusalém. Na segunda parte, então, o salmista vai apresentando este Deus, e ele fala, em primeiro lugar, o que este Deus não faz, para depois apresentar o que este Deus faz. De forma muito sábia, os versículos 3 e 4, ele fala do que Deus não faz, e os versículos 5 a 8, ele fala sobre a ação de Deus. O que é que Deus não faz? Versículos 3 e 4, ele não dorme. Tal como os pastores lá nas vigílias da noite, este Deus, ele fica acordado, guardando os caminhantes que passavam dias e dias na estrada, dias e noites caminhando. E aí então a resposta é: vamos ficar tranquilos, porque o nosso Deus não dorme, ele nem cochila, ele cuida da gente. Não sei se você se lembra, eu coloquei aqui aquela historinha da época em que Elias está no Monte Carmelo, e aí ele vai zombar dos profetas de Baal. Ele diz assim: por um acaso o Deus de vocês está cochilando agora, que não ouve o que vocês estão pedindo? Então é a ideia de dizer: olha, Javé, o Deus de Israel, ele sempre está pronto, e ele sempre está guardando o seu rebanho. Versículos 5 a 8, o que é que este Deus faz? Ele guarda sob a sombra. Olha os símbolos utilizados.
quem está no deserto, a sombra é algo tremendamente importante. Guarda de todo o mal. Fala-se então dos mares do deserto. Guarda a vida. Guarda as entradas e as saídas. A palavra guardar aparece 4 vezes neste salmo. É dizer assim: fica tranquilo porque você está seguro, você está em segurança, porque quem te acompanha tem poder para guardar. Além disso, o salmo fala que Deus se posiciona à direita. Na cultura judaica, quem se coloca à direita é o defensor. É aquele que está pronto a defender. A imagem da sombra pode nos lembrar daquele episódio da época do Êxodo, em que Deus dava a nuvem de sombra e eles então vão cantar. Deus já nos deu a experiência da sombra em momentos difíceis do deserto. O salmista, ele usa uma linguagem aqui dupla, e ele sempre vai dizer dia, noite, sol, lua, entrada, saída, agora, sempre. É a ideia da totalidade. Deus está sempre com o seu povo. Não tem uma hora que ele diz assim: agora eu vou descansar um pouquinho, você está por sua conta. Não, ele está sempre guardando. O que podemos trazer para nós de um salmo como este? Este salmo não nega a possibilidade de passarmos por momentos e situações desagradáveis. Há momentos de deserto. Para ir a Jerusalém adorar, tem que atravessar o deserto. O salmo deixa claro isso. Não tem como ir para Jerusalém sem passar pelo deserto. A grande questão é que, passando pelo deserto, nós temos a companhia do Deus Todo-Poderoso. A tônica do salmo é de absoluta confiança em Deus. Não importa a situação, mas é absoluta confiança no Deus que fala, no Deus que cuida, no Deus que é sombra à tua direita. Jamais nos abandona. Por isso, a nossa confiança não está naqueles que poderão vir de lá de cima da montanha para nos ajudar, mas a nossa confiança está no Senhor, que caminha ao nosso lado.